E o impacto da insuficiência cardíaca com paciente de ejeção preservada é algo crescente e um imenso desafio de saúde pública, porque ela vem junto com a condição cardiometabólica crônica. Então, quando a gente fala hoje em insuficiência cardíaca com paciente de ejeção preservada, eu achei muito adequado a mudança de hábito e, obviamente, esse talvez seja um dos maiores desafios no contexto epidemiológico. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse entendimento da condição cardiometabólica. Com certeza, né, aqui a gente tem a desglicemia, a hipertensão e a obesidade. Isso aqui cria um microambiente que leva à inflamação sistêmica. Outras condições, como o tabagismo e DPOC, assim como doença renal crônica e envelhecimento pela imunossenescência, levam à microinflamação. A microinflamação é o grande elemento que promove endurecimento do coração, alteração na microcirculação e, obviamente, promove algo importante, que é a alteração da função diastólica do coração, levando também a retenção hidrossalina e, obviamente, o surgimento da síndrome clínica da insuficiência cardíaca. E é claro que foi se construindo tratamentos que hoje, modernamente, nós diríamos que diuréticos, inibidores da SGLT2. E a gente vai falar também de drogas que atuam sobre o sistema renina-angiotensina aldosterona, mas com pouco impacto, apenas agora surgindo uma nova classe de inibidores de mineralocorticoides, e eu vou chamar a atenção no final sobre semaglutida. É claro que doença coronária e fibrilação atrial, muitas das vezes, ora é consequência e ora aparece, né, dentro desse contexto. E é claro que a gente vai ter cada vez mais pessoas com esse perfil de envelhecimento e condições cardiometabólicas crônicas. Essas alterações induzidas pela microinflamação vão alterar e vão gerar hipertrofia miocárdica, obviamente retenção hidrossalina, e vão promover congestão, e o paciente vai ter uma síndrome clínica com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Portanto, desordens que vão acontecer no metabolismo glicídico, inflamação, disfunção microvascular e disfunção diastólica, são esses os eixos fisiopatológicos da síndrome de insuficiência cardíaca com paciente de ejeção preservada. É claro que tudo isso, muitas das vezes, está acoplado a duas outras grandes condições cardiometabólicas, a obesidade e a diabetes. Então, ambas também terão um impacto retroalimentando e, obviamente, acentuando aquilo que a hipertensão, o envelhecimento e essas outras condições vão causar. É claro que a gente vai tendo alterações capturadas pela ecocardiografia, pelos peptídeos natriuréticos, e em alguns casos, 30% dos pacientes, eles podem não ter BNP elevado, nem evidência de congestão clínica, e o eco não mostrar altas pressões de enchimento, mas quando nós fazemos o esforço, o eco de esforço ou hemodinâmica de esforço, surgem as alterações da fisiologia diastólica. Então, existem scores que a gente lança a mão na prática clínica, é diferente do que a gente usava para ICFR. A gente precisa, muitas das vezes, acoplar as informações vindas do eco, como a hipertensão pulmonar e a alteração da fisiologia diastólica, com alterações como a idade do paciente, a presença de hipertensão com mais de 2 medicamentos, e fibrilação atrial e obesidade, e a gente, a partir de um score, a gente vai definindo a probabilidade do surgimento ou da presença de CPEP. A insuficiência cardíaca com paciente de ejeção preservada, ela inicialmente foi definida em 3 fenótipos clínicos. Um ligado ao envelhecimento, um grupo de pessoas magras e alguns deles diabéticos, principalmente asiáticos, com baixo BNP, e um paciente cardiometabólico. E muitas das vezes esse é o grande modelo que o mais frequente dos modelos que a gente encontra no Brasil, principalmente nos nossos estudos em Niterói, na população que vem
medicina de família. Então, a obesidade, de alguma maneira, ser um fator que retroalimenta a inflamação sistêmica e, por várias vias, como nós vamos comentar aqui, é capaz de promover esse quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A partir do momento que a gente usa a inteligência artificial, a gente é possível caracterizar outros fenótipos clínicos quando a gente olha o paciente com esse efeito. Então, existem pessoas que existe um predomínio do fenótipo do envelhecimento, existem pessoas só com hipertensão arterial, como um patofenótipo, existem indivíduos com miopatia arterial, indivíduos que têm um predomínio da hipertensão pulmonar no contexto da ECFEP, existem indivíduos que têm doença coronariana e, obviamente, o indivíduo que é o chamado fenótipo cardiometabólico da ECFEP. É claro que a grande mudança dessa doença, né, tem sido olhar que como a obesidade, o diabetes, nesse contexto dessa síndrome cardiometabólica crônica, pode ser alvo de um novo tipo de medicamento inicialmente utilizado para tratar diabetes e agora é um medicamento fundamental e um eixo fundamental para vários processos no entendimento dessa síndrome clínica. Então, aqui os agonistas do receptor de GLP-1 representam uma revolução na prática clínica nesse final dessa década. Então, obviamente, o remodelamento cardíaco, as alterações que acontecem na função diastólica, existe um conjunto de comorbidades cardiometabólicas que são capazes de poder promover essa condição. E no centro, cada vez mais, diabetes e obesidade. Quando o indivíduo tem uma hipertensão arterial ou tem um processo de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, existe um conjunto de contra-hormônios que são lançados e estão presentes como contra-regulação. Um sistema chamado do receptor mais e um sistema do receptor da angiotensina 2. Eles fazem o oposto. Eles evitam fibrose, eles aumentam a quantidade de óxido nítrico, e isso aqui passa a ser novos alvos terapêuticos que, muitas das vezes, o envelhecimento e processos patológicos como obesidade e diabetes ativam esse sistema. Então, uma coisa interessante é justamente que essa classe de novas drogas que atuam sobre o agonista do GLP-1 não é só medicamentos que vão impedir que o paciente tenha fome, reduzam o enchimento graxo e, obviamente, controlem a glicose. Mas são potentes mecanismos que vão atuar sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, portanto, o indivíduo passa a ter diminuição da pressão arterial e passa a ter uma ativação daquele sistema de contra-regulação da ECA2, e esse indivíduo vai ter uma ativação e um bloqueio da mTOR, que é um sistema importante que leva à hipertrofia e fibrose do cardiomiócito. Então, essa é talvez a grande revolução desse fim dessa década, ou seja, os agonistas dos receptores do GLP-1 promovem uma grande mudança do ponto de vista da fisiologia cardíaca e cardiovascular, não apenas no controle da glicose, não apenas reduzindo a obesidade e a fome, mas interferindo em vários caminhos importantes. E, obviamente, se começa a observar uma coisa muito interessante, que é justamente que esses agonistas interferem na obesidade, por um mecanismo que a gente está ainda entendendo como acontece essas mudanças na obesidade, mas principalmente a obesidade não ligada ao subcutâneo, mas aquela obesidade presente em 20% ou 80% da obesidade do tecido adiposo está no subcutâneo, mas 20% se encontra nas vísceras. E uma víscera importante que promove e abraça o ventrículo esquerdo e endurece o coração e inflama é a região epicárdica. Quando o indivíduo está obeso, essa gordura epicárdica começa a promover fibrose, ela tem um papel importante de tornar o coração duro e remodelar também ventrículos e átrios, e parece ser a base da ICFEP. Quando nós oferecemos uma droga que atua nesse sistema,
o que acontece? Diminui a fibrose, diminui o tamanho do ato esquerdo, diminui a inflamação, diminui essa gordura e o indivíduo passa a ficar menos sintomático e, de alguma maneira, isso reduz as pressões de enchimento, o PNP, ou seja, uma área nova que a gente não tinha a menor ideia do tecido adiposo perivascular, que fica próximo ao epicárdico e também envolvendo também a região do pericárdio. Aqui os avanços em relação a isso. Quando nós olhamos os principais estudos dos últimos 12 meses da cardiologia, é justamente sobre isso, sobre o uso da semaglutida em pacientes com INSEFEP e estudos no paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada com diabetes. Aqui um grupo sem diabetes e aqui um indivíduo com sobrepeso e obesidade e aqui um indivíduo diabético sem sobrepeso, sem obesidade, ou seja, mostrando o impacto que essa classe de droga promove e, ou seja, começa a melhorar não só sintoma, mas começando a interferir em desfechos clínicos. E, obviamente, isso tem sido capa do New England em várias publicações indo nessa mesma direção. Então, a gente tem hoje a clareza que a gente tem uma droga que atua tanto em indivíduos com INSEFEP que tenham sobrepeso sem diabetes e aqueles que têm diabetes com ou sem sobrepeso. E, obviamente, já tendo impacto, inclusive, em redução de hospitalização. Estamos caminhando agora para mostrar um impacto sobre sobrevida também. E, obviamente, essa é uma nova classe de medicamento. O paciente, ao engordar, ao ter obesidade, ele começa a aumentar a quantidade de aldosterona. Isso de uma forma direta, né, pela suprarrenal e também através do aumento também do sistema renina-angiotensina. Esse ano, né, no último mês, a finerenona foi uma outra classe de droga, agora ensaiada na INSEFEP, capaz de reduzir mortalidade e visita à sala de emergência. Então, é interessante, isso é recentemente publicado, e também indivíduos com leve disfunção ventricular esquerda e fração de ejeção preservada, ou seja, um novo paradigma terapêutico. Então, a farmacoterapia, como é que fica? A gente já tínhamos clareza que os inibidores SGLT2 é a base do tratamento da INSEFEP. Passamos a ter agora a chegada da finerenona, que com certeza vai ganhar um nível de recomendação 2A, já que é apenas um único estudo randomizado. Nós já tínhamos aqui as drogas que combinam inibidores de neprilisina com valsartano. Na realidade, a recomendação é uma recomendação 2B. E a semaglutida entrando nesses subgrupos obesos com e sem diabetes. E, obviamente, novas classes de medicamento começam a ser testados nessa epidemia que é a INSEFEP. Então, quais são as mensagens finais? Atividade física é fundamental para os pacientes com INSEFEP, embora os estudos sejam pequenos, mas com certeza o uso, né, da reabilitação cardíaca é a base e, obviamente, a mudança do estilo de vida fundamental nesses pacientes. Cuidar das comorbidades, perder peso passou a ser um paradigma que a gente pensava no passado, que manter os pacientes obesos na insuficiência cardíaca como um todo era um risco, quando o paciente começava a perder peso, era mau prognóstico, e isso foi completamente revertido, essa visão. E, por último, agora, os 3 pilares do tratamento da INSEFEP, com um aspecto importante, que semaglutida também previne INSEFEP. Então, a mensagem que eu diria para vocês é que a gente tem hoje um novo eixo fisiopatológico. E um eixo fisiopatológico que é parecido, por exemplo, com o Covid crônico. A gente não sabia direito dos efeitos, pensávamos que era só apenas um efeito sobre a parte respiratória e inflamatória. E agora, estudando os pacientes com Covid crônico, a gente vê os múltiplos efeitos. É a mesma coisa, é esse eixo dos agonistas do receptor, os agonistas do receptor do GLP-1. E agora a gente tem novos
alvos como a tirzapida, que também tem um efeito agonista sobre o receptor do polipeptídeo associado à insulina, que obviamente muda a microcirculação, a fibrose, a hipertrofia e obviamente pode interferir prevenindo e provavelmente tratando os pacientes com ICFEP. Então é só para dizer para vocês que esse câncer da cardiologia, que é o ICFEP, ainda a gente não tem uma clareza em relação à redução de mortalidade com essa classe de drogas, mas a utilização precoce é capaz de prevenir o surgimento do ICFEP. Muito obrigado, Alexandre.